São 15 horas mais 5 minutos deste domingo, dia 21 de outubro de 2012. Estamos abrindo mais uma jornada esportiva aqui na Rede Contínua para esta 32ª rodada. Na sequência, faltando aí 7 apenas para o término do Campeonato Brasileiro. Esta rodada que teve ontem, a bola rolando para a vitória do Palmeiras em cima do Cruzeiro pelo placar de 2-0. Jogo que o Peter Miller transmitiu aqui na Rede Contínua. Tivemos ontem também um empate, Corinthians e Bahia 1-1. O Grêmio também entrou em campo, ficando no 0-0 com o Coritiba. Jogos de hoje às 4 da tarde, teremos Atlético Mineiro e Fluminense. A narração do Diego Ramon. Além de Flamengo e São Paulo. Estaremos aqui em São Paulo acompanhando todos os lances deste jogo. Náutico e Portuguesa. Jogo que completa às 4 da tarde a rodada. Às 6h30 teremos 2 jogos. Ponte Preta e Santos, jogo que terá a transmissão com o Caio Caetano, e Atlético Goianiense Sport. A rodada que será completada na quarta-feira, dia 24, às 8h30, Vasco da Gama e Internacional. Na sequência, às 10 da noite, Figueirense e Botafogo. Líder é o Fluminense, 9 pontos à frente do Atlético Mineiro, que é o vice, 69 Fluminense, 60 Atlético Mineiro. Grêmio em terceiro, 59, São Paulo quarto, 55. A zona do rebaixamento tem Palmeiras 32, Sport 30, Figueirense 28, Atlético Goianiense 23. Meus amigos do Brasil, vamos falar do Corinthians, que na partida desta tarde 1-1 contra o time do Bahia. O jogo que ficou equilibrado até o segundo tempo. Ainda no primeiro, Douglas abriu o placar com 15 minutos de jogo, cobrando pênalti. Depois veio o empate, uma cobrança de falta. Rafael colocou a cabeça na bola e empatou para o time do Bahia. Depois disso, o jogo ficou mais truncado. Além disso, o técnico Tite teve que fazer algumas mudanças ainda no primeiro tempo. O zagueiro, o Wallace, se machucou, teve que deixar o campo para o lugar de Welder. Denner também se machucou e teve que sair do jogo para o lugar de Felipe. Ninguém do time do Corinthians tomou cartão amarelo hoje, além do atacante Paulo Guerreiro. Ele que não está pendurado e pode disputar a próxima partida. Aliás, os jogadores que estão pendurados para este Corinthians são Alessandro, Cássio, Douglas, Emerson, Fábio Santos, Guilherme e Ramírez. Pelo lado do Bahia, Tite, é ele mesmo, não o técnico do Corinthians, mas o jogador do Bahia. O Tite tomou cartão amarelo. Fael e Dani Moraes também foram amarelados, nenhum deles estava pendurado. Aliás, desculpe, Fael estava pendurado, não joga a próxima partida do time baiano. Também temos para destacar que o técnico Tite conseguiu um empate que deu ao Palmeiras uma chance de respiro ainda neste campeonato brasileiro. O árbitro Wilson Pereira Sampaio de Goiás encerrou o jogo tranquilo, sem nenhuma confusão. Para a próxima rodada, o Corinthians, que joga no sábado, enfrenta o Vasco às 4h20 da tarde no estádio do Pacaembu. Já o time do Bahia joga no sábado também às 6h30 da tarde em casa, Salvador, em Pituaçu, contra o time do Grêmio. Vamos ouvir o que disse o técnico Tite após este empate com o Bahia pelo placar de 1-1. Grafite faz o gol. Aliás, daquele time, Fábio Santos e Danilo estavam jogando e hoje são campeões da Libertadores com o Corinthians. A dignidade e esses exemplos, eles são muito grandes para a gente olhar. Isso, para mim, essas referências, elas são importantes. Ô Tite, eu observei que em alguns momentos do lance, você ali à beira do campo gritava para o Romarinho, passava algumas orientações para ele. Ele é aquele típico jogador que às vezes perde um pouco o foco, ele perde a concentração, parece que ele está arruado no meio do jogo, está meio perdido. É um jogador que tem que ter um pouco mais de atenção, o técnico tem um pouco mais de trabalho com um jogador assim. Ele teve grandes atuações e aí a expectativa já era bastante. Hoje ele foi bem marcado. O garoto que marcou ele é um jogador muito veloz. E o Tite é perna esquerda e cobertura preferencialmente para o lado esquerdo. O Tite estava sempre abrindo para o lado esquerdo para fazer a cobertura curta em cima dele. Então aí eu tentei, ora o Martinez para o lado, acho que colocar ele para dentro para colocar um pouco mais no jogo. Mas é natural.
natural que uma equipe também com tantas mudanças, a coordenação dos movimentos, ela não saia tal qual uma equipe que vem jogando. Mas mesmo assim foi acima do que eu imaginava. Se tivesse uma equipe que vencesse o jogo, pensaria duas vezes, até com o placar um pouquinho. Talvez tenha tido jogos que a gente tenha vencido que eu não tenha produzido tanto ofensivamente, com tantas oportunidades, como foi hoje. Por isso, então, às vezes eu tento ajustar, mudar de posição pela boa marcação. Hoje o Romarinho foi bem marcado também. Bom, Gaúcho, eu fico imaginando o seguinte, por isso que às vezes você, quando coloca as palavras, dá a entender para nós de que você tem razão. Imagina você se jogando com o teu time completo, né? E acontecem esses incidentes do futebol em termos de contusões. Por isso que hoje o futebol, além de muita coisa, ele requer muito estudo também, né? Gerinho, eu falei contigo e eu quero personalizar contigo porque tu acompanhou muito a minha carreira. Eu olho para trás e tenho muito orgulho daquilo que eu faço. Tite, queria que você falasse do Polga. Ele fez o primeiro jogo hoje no time titular. Tava com o Wallace saiu no comecinho do jogo, jogou com o Felipe. Imagino que o entrosamento também seja ainda pior. Queria que você falasse se estava satisfeito ou não com o desempenho do Polga. Aí tu vai montando a equipe, tu vê o quanto ela foi mexida em cima de uma estruturação. Nós estávamos com um problema no primeiro tempo. E aí eu pedia para o coordenar qual é que era o problema do Felipe quando veio para cá. Só para vocês entenderem, era um problema mais do que técnico-tático. Ele jogou num time que jogava de 3 zagueiros e ele saía marcando individual o campo todo. Quando tu vem jogar numa escola que tem linha de 4 montada e que as coberturas são curtas, tu tem um grau de dificuldade, ainda mais para um garoto. No primeiro tempo, por que eu falei isso? No primeiro tempo, a gente estava encurtando demais e dando a possibilidade do Bahia fazer aquela bola alçada nas costas dos nossos defensores. Ali o movimento ele é de corrida para trás. E aí eu falei, Polga, ajustamos no intervalo, presta atenção e coordena e comanda essa situação. Polga é um jogador experiente que tem também essa capacidade de coordenação dos movimentos. A bola aérea dele, defensiva e ofensiva de qualidade, um jogador já rodado também, que essas infelicidades, como foi o Wallace, a gente tem que estar com o grupo forte e nos dar tranquilidade, o Polga. Tite, o resultado ele acabou sendo justo e eu queria que você comentasse a respeito desses dois jogadores, né? O Martínez, um argentino, que tem uma qualidade técnica, quando ele pega a bola, ele parte para cima, ele não tem medo, e também do Paulo Guerreiro, né? O peruano. No jogo do resultado, sim, no jogo do desempenho foi injusto para mim, no jogo do desempenho. O Guerreiro, eu tive que aguentar ele no jogo, eu falei no intervalo, não tenho mais substituição, tem que ir para o pau, estava ele, estava o Guilherme também sentindo um pouco o joelho. A retenção na frente com ele é importante para que os jogadores se aproximem. Está ainda sem, depois que ele machucou, eu também conversei com o Fábio, sem a sua melhor condição física, requer um pouquinho mais de força, a gente falou, e eu vou fazer trabalho específico também essa semana. O Martinez eu procurei preservar, hoje modifiquei o posicionamento um pouquinho no segundo tempo, para deixar ele mais solto, em volta do Guerreiro, e ter o Douglas um pouquinho mais na armação, vai dando essas possibilidades. É um jogador que ele é muito móvel, muito técnico, e também dá a possibilidade de cada vez mais entrosar com a equipe e crescer. Tite, queria só tirar uma dúvida assim, se você ficou frustrado em ter que cortar de última hora, como acabou acontecendo no Zizal, ou se foi um corte natural, ou seja, havia assim uma predisposição sua em de repente hoje, depois do sucesso que foi lá contra o Cruzeiro, lançá-lo aqui, se tivesse oportunidade, diante do público aqui, e aí doeu no coração assim, meu Deus, 4 e vai ele embora? Havia predisposição, havia, né? Sim, havia inclusive pelo desempenho dele, né? que havia tido, ele entrou, e aí eu digo que aquela concorrência natural, né? Balançou, puxou uma, fintou, ia finalizar, tinha essa ideia. E você ficou sabendo muito em cima da hora da necessidade de cortá-lo? Eu trouxe todos também, porque também tinha esse problema com o próprio Guerreiro, né? Aí então eu não sabia se ele até fez o aquecimento, eu não sabia se poderia contar ou não, e aí tem que... Mas eu tinha essa expectativa assim também. Vai dar tempo. Tá certo. A participação do técnico Tite em entrevista coletiva. São informações
de Corinthians 1, Bahia 1, com o repórter Gabriel Dias para a Rede Contínua. Esse é o Corinthians, que empatou ontem com o time do Bahia, o jogo que terminou em 1-1, time do Parque São Jorge, que deu uma ajudinha aí para o Palmeiras. Ó, só mais uma informação, Flamengo e São Paulo já estão escalados. O time carioca tem Felipe, Wellington Silva, Renato Santos, Gonçalves e Ramon. Ayrton, Amaral, Renato Abreu, Wellington Bruno, Wagner Love e Edson, time do Flamengo. Banco de reservas tem o Paulo Victor, o Frauches, Botinelli, Y, Adrian Camacho e o Hernani. Você pode acessar lá no Facebook, facebook.com/rede.contínua, e lá tem a escalação numerada pra você. Já o time do São Paulo, anota aí, ó, Rogério Ceni é o 1, Paulo Miranda, Rafael Tolói, Rodolfo e Cortez, Wellington Denilson, Lucas Jadson, Oswaldo e Luiz Fabiano, o fabuloso que joga hoje contra o time do Flamengo. Time do Flamengo que, aliás, vou te contar uma coisa, tá numa draga lascada, viu, rapaz? Se perder o jogo hoje, fica 1 ponto do Bahia, que tá lá em 16º lugar. Então o time do Flamengo tem uma chance de rebaixamento. Hora de mudarmos de trilha, hora de falarmos do Palmeiras, o vencedor de ontem. No gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente. Vamos falar do Verdão, as informações do Alviverde. Com ele, daqui a pouquinho então, daqui a pouquinho a gente chama o Guilherme Silva para falar do Palmeiras, já as informações com ele do time do Palmeiras. Antes disso, deixa eu só passar mais uma informação aqui no Campeonato Brasileiro da Série B, o Leandro Leite já avisou agora há pouco no nosso pré-jogo. O Paulo César Carpegiani foi demitido do Vitória, que está em 3º lugar, o Vitória está quase subindo. Ele foi demitido hoje, né? A diretoria optou por demiti-lo e aí ele não treina mais o time lá da Bahia. Mais uma informação também, o Wilson Tadei é o novo técnico do Guarani. Ele que está no lugar do Vadão, que também foi demitido ontem. Aliás, não foi demitido, ele entregou o cargo após a derrota por América Mineiro em casa por 3-0. A torcida já começa a pressionar bastante o Vadão. Às 15h50, aliás, às 15h18, vamos à Fórmula 1 agora. Vamos falar do Stock Car. Stock Car com o nosso Luiz Máximo. Alô, amigos da Rede Contínua. Aqui é Luiz Máximo trazendo para você todas as notícias do mundo da velocidade. E o espanhol Dani Pedrosa venceu o Grande Prêmio da Malásia de MotoGP, que foi disputado hoje no Autódromo de Sepang. E assim manteve vivas suas esperanças de título na temporada 2012 de Moto Velocidade. A etapa da Malásia terminou antes do previsto por conta da chuva na região do circuito. Jorge Lourenço largou na pole position em Sepang, imprimiu bom ritmo e liderou as voltas iniciais da corrida. Mas depois foi superado pela Honda de Pedrosa. Lourenço terminou a prova na 2ª colocação e o piloto australiano Casey Stoner, companheiro de Pedrosa, completou o pódio na 3ª posição. Lourenço segue na liderança do campeonato com 330 pontos. Pedrosa, com o resultado, foi a 307 pontos, ou seja, 27 a menos do que o adversário. Agora restam 2 etapas para o final da temporada, Austrália e Valência. E 50 pontos estão em jogo na competição. Somente Lourenço e Pedrosa têm condições de brigar pelo título. O Grande Prêmio da Austrália de Moto Velocidade acontece no circuito de Phillip Island e está marcado para o próximo final de semana. O resultado em Sepang, somente os 5 primeiros colocados. Em primeiro, Daniel Pedrosa. Em segundo, Jorge Lourenço. Em terceiro, Casey Stoner. Em quarto, Nick Hayden. E em quinto, Valentino Rossi. E o piloto Attila Abreu liderou a prova de ponta a ponta e foi o vencedor da 10ª etapa da Stock Car 2012, que foi disputada em Curitiba, no Paraná.
Aliás, a pista de Curitiba recebeu pela segunda vez no ano uma prova de Stock Car. Com o resultado, Átila subiu para a terceira colocação no campeonato, com 134 pontos, 13 atrás do líder Cacá Bueno. O piloto largou da pole position em Curitiba, segurou a pressão de Alain Condair para conseguir a sua primeira vitória da temporada e o quarto pódio do ano. Rubens Barrichello estreou na categoria pilotando um carro da equipe Medley. Com um desempenho discreto, o ex-piloto de Fórmula 1 largou da 15ª posição e cruzou a linha de chegada em 22º lugar. Mas vamos lembrando que a performance de Barrichello foi prejudicada na metade final da prova por motivo de um pneu furado. Cacá Bueno, quinto colocado em Curitiba, segue na liderança do campeonato com 147 pontos. O segundo colocado na tabela é seu companheiro de time, Daniel Serra, com 135 pontos. Restam apenas 2 etapas na temporada do campeonato e 75 pontos em jogo, já que a última corrida, a Corrida do Milhão, que acontece no dia 9 de dezembro em Interlagos, terá pontuação dobrada. E em Brasília, no dia 11 de novembro, é a penúltima etapa da Stock Car Brasil. Então, os 5 primeiros colocados em Curitiba. Em primeiro, Átila Abreu. Em segundo, Alain Condair. Terceiro, Daniel Serra. Em quarto, Valdeno Brito. E em quinto, Cacá Bueno. É isso aí, amigos. Amanhã estaremos de volta trazendo para você todas as notícias da velocidade aqui na minha, na sua, na nossa Rede Contínua. Esporte é com a gente. E lembrando mais uma vez que o Grande Prêmio da Índia será no próximo domingo, 7 horas da manhã, narração do Rafael Oliveira. Os comentários do Luiz Máximo, reportagens do Flávio Barbosa. Estaremos nessa com toda a nossa equipe de esportes para mais um Grande Prêmio de Fórmula 1 para você. Agora sim, trilha de fundo traz o som do Palmeiras. Vamos às informações deste verde. O Palmeiras que ontem, que maravilha. O time do Verdão venceu o time do Cruzeiro 2-0. Lá que, tudo bem que o Cruzeiro não tá lá essas coisas, mas o jogo foi melhor pro time do Palmeiras. A equipe do Verdão venceu. O Hernan Barcos, inclusive, mandou um golaço, fez um golaço, chutando pelo alto, né? Um toquezinho sutil do Hernan Barcos. Agora só uma coisa, né? O Ed Mota tá gordo, viu, rapaz? Que é isso? Tô vendo ele aqui no The Voice Brasil, ele tá gordo. Bom, são 15h23 as informações deste Palmeiras. E na sequência, hino ao amor com o Moacir Franco aqui na Rede Contínua. Informações do Palmeiras, torcida que canta e vibra. Com ele, o repórter da vibração, Guilherme Silva. Barcos brilha e Palmeiras vence o Cruzeiro e resiste à ameaça de queda. Diferença do Verdão para o Bahia. Primeiro time fora da zona do rebaixamento, cai para 4 pontos. Já a Raposa, sem muitos objetivos, pensa em 2013. Aos 42 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Thiago Real, o atacante Hernan Barcos do Palmeiras deixou o gramado da Arena da Fonte Luminosa ovacionado. Não era para menos. Graças a seus 2 gols, o Verdão venceu o Cruzeiro por 2-0 neste sábado pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e respira na luta para escapar do rebaixamento. Os 2 gols saíram na trave onde, antes da partida, um funcionário do Palmeiras derrubou punhados de sal grosso. Isso mesmo, na luta contra a queda, vale tudo. Com 32 pontos, o time do Palestra Itália segue no Z4, em 17º lugar, mas diminuiu a diferença para o Bahia. Primeira equipe fora do rebaixamento que empatou com o Corinthians por 1-1 no Pacaembu e continua com 30
36 pontos. O Cruzeiro, por sua vez, não tem muito mais o que fazer no Campeonato Brasileiro. Com 43 pontos, a Raposa está em 9º lugar. Por enquanto, o time ainda pode ser ultrapassado por Santos e Coritiba, que jogam neste domingo. A equipe de Celso Roth já pensa na próxima temporada. O Verdão volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Internacional em Porto Alegre. A Raposa buscará a reabilitação diante da Ponte Preta em Campinas na próxima quinta-feira. Após esta derrota, o técnico Celso Roth falou com a equipe de reportagem da Rede Contínua. Vamos ouvir o técnico cruzeirense. Foi uma campanha um pouco irregular até aqui do Cruzeiro e agora ficou distante para buscar o G4, na sua opinião? Tá um pouco regular, não. Está sendo muito caridoso, né? Muito regular. O Cruzeiro está fazendo uma campanha absolutamente dentro das escolhas que fez no início do ano. Tá? E logo antes de começar o campeonato. Escolhas em cima do campeonato, ninguém fica impune. Infelizmente é isso. Nós até estamos fazendo uma campanha melhor que do ano passado, mas isso não é suficiente. Não é isso que o Cruzeiro quer e nem vai pensar nisso pro ano que vem, né? Então, eu acho que o jogo de hoje, por exemplo, nós poderíamos ter definido o jogo no primeiro tempo, tivemos a oportunidade, levamos um gol de bola parada no segundo tempo, então o jogo ficou a caráter pro Palmeiras, né? Não é isso que nós queremos com o Cruzeiro. O Cruzeiro não pode ter esse tipo não pode dar esse tipo de situação para qualquer adversário, muito menos para um que está lutando pela vida. O Cruzeiro vinha de uma sequência boa, uma sequência positiva, venceu bem o Corinthians com uma certa tranquilidade até dentro de campo e perdeu o Montijo. Fez muita falta, muda muito o jogo. O Montijo tem uma característica diferente. O Souza é um passador. O Montijo é um driblador com velocidade. Então mudou um pouquinho a característica. O primeiro tempo do Souza foi excelente, do time consequentemente, né? O segundo tempo caiu um pouquinho, normal para o jogador que não vinha jogando o tempo todo, né? Mas obviamente o Montijo faz falta para qualquer time. Então, muito obrigado, técnico. Este é o técnico Celso Roth do Cruzeiro falando após esta derrota para o Palmeiras aqui em Araraquara. Quem falou também com a equipe de reportagem da Rede Contínua foi o técnico Gilson Kleina, o técnico palmeirense que consegue essa importante vitória, falou com a equipe da Rede Contínua. Vamos ouvir o técnico Gilson Kleina. Incomodar uma panturrilha, no caso do Assunção. E ao mesmo tempo eu não tenho o Denone nem o Patrick Vieira inscrito. Então a gente tem que ver de que maneira que a gente vai armar. Chega até o risco de repente a gente ir com um jogador a menos para o banco. Mas a gente tem que ter a tranquilidade, ver a recuperação, ver a reapresentação na segunda-feira, para você poder fazer a relação. Então os jogadores que eu não puder contar isso, e vou entender se eu não puder levar esses 3 que eu falei, mais os que não estão inscritos, porque não posso perder, né, pro final do campeonato esses jogadores aí, o que seria uma grande perda. Legal, aqui o Palmeiras volta a jogar aqui em Araraquara. Olha, o que eu sei são os 4 jogos, né, aqui dentro da Araraquara. Então, para mim, se tiver alguma mudança, não estou sabendo. Agora, isso aí, segunda-feira sempre tem reunião entre a diretoria e a comissão. Vamos ver o que pode ser definido. Voltando ao Wesley lá, que você perguntou. A Wesley você ganha em qualidade, você ganha em leitura de jogo, você ganha em passe, você ganha em um jogador que venha ter uma armação no jogo, você divide isso com alguns jogadores. Agora também entrou hoje 30 minutos, né? Vamos ver também como é que ele vai se apresentar. Também tá a situação dele, se está protocolado ou não na Sul-Americana. Mas vamos ganhar. E aí o Palmeiras começa a encorpar com jogadores de qualidade. E o Palmeiras começa a ficar forte novamente. A ideia de posicionamento dele é mais ou menos o que o Betinho tá fazendo? Não, hoje não. Hoje eu não coloquei ele vindo de trás, tiramos o Betinho, fizemos uma função com o Patrick para ter uma movimentação junto com o Wesley. Até deu certo, mas agora nós precisávamos do gol, precisávamos da vitória, aí nós colocamos mais um atacante dela que foi o Bina. Trouxemos os 2 para trás para criar e aí deu certo e funcionou a vitória. Ô Gilson, agora são 4 pontos de diferença para o Bahia. Você acha que pelo peso da camisa, quando a gente até brinca, né? Quando o Bahia vê o Palmeiras no retrovisor, dá realmente esse abalo no adversário? Aí está a sua aposta? Olha, eu entendo que o Palmeiras ganhando você pressiona, claro, os adversários à frente, os concorrentes na frente. Mas desde que a gente continue fazendo o nosso papel, independente de qual for o resultado, o nosso vai ter que ser sempre de vitória. Porque você fazendo a vitória, aí você consegue, você vê, ó, pelos cálculos nós tiramos 2 pontos nós tiramos 5 pontos em 2 rodadas. Nós vamos continuar nessa atuada, tirando 2 pontos por rodada, e nós tem que continuar vencendo, né? Porque
O que vai definir isso é a hora que você realmente trocar de posição com esse aí. Então, no momento, é focar no jogo do Inter. A gente sabe que esses que estão com 35, 36, 37, 38, também vão ter que fazer seu serviço, né? Se você não fizer e a gente continuar ganhando, claro que é muito melhor a gente ter mais gente no rebolo. Gilson, Este é o técnico palmeirense Gilson Kleina falando aqui na Rede Contínua após este resultado positivo. Palmeiras e Cruzeiro jogaram e a Rede Contínua transmitiu este jogo com a narração do Peter Miller, os comentários do Thiago Trindade e do Arthur Moraes. Henrique Aguiar e eu estávamos nas reportagens deste jogo. Vamos ouvir então os gols do Palmeiras. 2 gols de Hernan Barcos. Palmeiras 2, Cruzeiro 0. Vamos ouvir. No segundo tempo pode lançar a granada da área, é perigoso, lá vai, fez o cruzamento, pode marcar o Palmeiras, olha a cabeçada e foi gol! É do Palmeiras! Quem foi? E sabe quem foi? Hernan Barcos de cabeça do cruzamento maravilhoso, espetacular debaixo do céu. Ele foi lá, cabeceou, sem chances para o goleiro Fábio que sabe olhar. E agora abrindo o marcador para a equipe do Palmeiras aos 22 minutos, 22 minutos, segundo ato de espetáculo. Palmeiras abre o marcador. Palmeiras tem Hernan Barcos. Cruzeiro 0, Guilherme Silva. O Palmeiras, depois de tanto tentar, de tantas chegadas, de tantas faltas cobradas pelo Marcos Assunção, o Palmeiras chega ao primeiro gol aqui em Araraquara. E o gol é de Hernan Barcos, do argentino, na cobrança de falta do Marcos Assunção. Ele estava lá para marcar para o Verdão, para tocar de cabeça para o fundo do gol do goleiro Fábio, sem chances de defesa. O Palmeiras está na frente, o Palmeiras abre o placar. Marcos é o dono da emoção. Palmeiras 1, Cruzeiro 0, Peter Miller. Bom momento da equipe do Palmeiras, quem sabe, lá vem o Patrick, vai tentar partir para cima, o do jogador Everton. Everton, para mim, o melhor jogador em campo da equipe do Cruzeiro. Tocou agora para o Wesley. O Wesley, que melhorada que deu na equipe do Palmeiras. O Wesley vai partir para cima, não conseguiu, voltou atrás, recuperou. Patrick é meio apatolhado, né? Ele vai atropelando todo mundo. Se bateu ali com o jogador, o Everton da equipe do Cruzeiro, já sem a bola. Lá vem o Bote, dominou a bola, recupera a equipe do Palmeiras, tenta recuperar na força, não conseguiu. O Bote no esforço, devolveu então para o jogador que é o Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira tocou agora, rolou para Tinga, tentou passar. O juiz mandou, o jogo seguiu, Tinga pediu volta, o juiz mandou seguir. Olha o lançamento para o Albina, que para mim está impedido. Matou, o juiz não deu. É perigoso para o Palmeiras. O Albina agora rolou para Marcos, botou lá dentro. Não vai marcar o segundo. Marcos chutou e foi gol! Do Palmeiras, Hernan Barcos novamente, ele botou pra dentro e botou por cima do goleiro Fábio, sem chance, quando o goleiro saiu ele botou por cima. É o Pirata, faz o segundo da equipe do Palmeiras, do 2-0, numa roubada de bola de Albina, tocou pra ele, entregou o marcador, botou por cima de Fábio, tá lá o segundo do Verdão. Ei, Guilherme Silva. É de novo ele, é do argentino Hernan Barcos, marca o segundo gol do Palmeiras e praticamente vai matando o jogo. O torcedor tá festa, o Obina, uma bela roubada de bola do Palmeiras, a equipe do Cruzeiro vacilou e o Hernan Barcos não desperdiçou, mandou pro fundo do gol do goleiro Fábio. O Palmeiras amplia, Hernan Barcos é o dono da emoção. Palmeiras 2, Cruzeiro 0, Peter Miller. Estes foram os gols da partida, Palmeiras 2, Cruzeiro 0, narrados pelo Peter Miller aqui na Rede Contínua.
Com informações de Palmeiras 2, Cruzeiro 0, Guilherme Silva para o pré-jogo da Rede Contínua. O amor é verde, verde de Palmeiras, já diria o nosso Moacir Franco, às 15 horas e 36 minutos. Grande abraço a você, meu amigo Guilherme Silva. Vamos mudar a trilha sonora e vamos falar do Peixe lá na Vila Belmiro daqui a pouco. Aliás, lá no Moisés Lucarelli daqui a pouco. O Santos visita a Ponte Preta, macaca de tanta gente, inclusive do Flávio Prado. Vamos ouvir a opinião dele. O Ricardo Soares vem aí para falar o que ele espera para este jogo. Ponte Preta e Santos. Excelente tarde para você. Boa tarde a toda a equipe da Rede Contínua e os nossos ouvintes. Bom, hoje à tarde, às 18h30, estarei comentando a partida Ponte Preta e Santos, diretamente do estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Esta partida terá o retorno do atacante Neymar no Santos, depois do Santos ter conseguido, junto ao STJD, um efeito suspensivo devido à expulsão contra o Grêmio no dia 30 de setembro. Esta será a última cartada aí do time de Muricy Ramalho para buscar aí uma vaga no G4 para a Libertadores da América. É um desafio muito grande para o Santos, porque está muito distante dos times que estão na pontuação, mas é a última tentativa, até porque com o Neymar em campo o Santos tem conseguido aí excelentes resultados. Bom, e do lado da Ponte, que cada vez mais está mais próximo do Z4, principalmente ontem com a vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro, a Ponte só está a 5 pontos do Palmeiras e com isso precisa também da vitória, porque senão o time do técnico Guto Loureiro pode ver sua situação complicada. E a torcida que já vem protestando, principalmente contra o atacante Roger, que há muito tempo não faz gol, daí vai ficar numa crise o time de Campinas. Bom, tem tudo para ser uma grande partida e estarei às 18h30 junto com a equipe aí nesse grande jogo. Até mais. Às 15 horas e 38 minutos, falamos de Ponte Preta e Santos aqui nesse pré-jogo da Rede Contínua deste dia 21 de outubro de 2012. Inclusive quero mandar um grande abraço para o amigo Benedito Júnior, lá do Pará, acompanhando a transmissão aqui da Rede Contínua e já votou lá no prêmio ACESP 2012, a Associação dos Coristas e Jornalistas do Estado de São Paulo. Estão aí escolhendo os melhores do ano. A votação que acaba dia 21 de novembro. Você acessa www.redecontinua.com. Lá no nosso portal na internet, você vai acessar a imagem que diz Troféu ACESP 2012. Vai ser direcionado para a página, irá escrever lá os seus votos. Lá temos o melhor narrador de rádio em São Paulo, melhor plantão, melhor repórter. E lá embaixo, lá na última opção, você tem a melhor rádio web na questão de internet. Aí tem mídia eletrônica, blog, e você vota em Rede Contínua, escreve lá Rede Contínua na rádio web. Estamos aí concorrendo ao prêmio de Web Rádio, melhor Web Rádio na edição 2012 do Troféu ACESP. Se o e-mail não chegar, o voto foi computado, é porque o sistema aí acaba sobrecarregando. 15 horas mais 39 minutos, este nosso pré-jogo, que dará uma rápida pausa. Na volta traremos aí todas as informações para Flamengo e São Paulo no estádio do João Avelange. A bola rola daqui a pouquinho. Agora 15h45 minutinhos, estaremos de volta já com a nossa jornada esportiva. Mais uma vez um grande abraço e até já.
Pensou em serviços para a internet? Pensou em Mi Digital. Criação e hospedagem de web